Pronto, pessoal, vamos lá para mais um vídeo, tá certo? Explicando agora as questões 8, 9 e 10 da atividade diagnóstica para o oitavo ano do ensino fundamental, tá certo? Questão 8 diz assim, ó, a gente então vai dar continuidade também vendo ainda análise sintática, observando o sujeito, verbo, locução verbal, complemento, tá certo? Objeto direto, objeto indireto. Então, observe a questão 8. Lê o período abaixo e responda as seguintes questões. Então, lê a frase, período. Ela pensou que eu estava colorindo um livro, em vez de estudar. Observe as questões, os itens, as perguntas. Item A pergunta assim. Qual é o complemento da locução verbal estava colorindo? Então, tem a ver com aquilo que a gente já acabou de explicar, tá certo? Qual é o complemento dessa locução verbal? Mais uma vez aqui, uma locução verbal. Uma locução verbal, dois verbos exercendo a mesma função, tá certo? E aí está pedindo para você responder qual é o complemento, qual é o objeto dessa locução verbal estava colorindo. Então você vai lá no período e olha. Ela pensou, a gente tem um verbo aqui, mas não é o verbo que está sendo pedido, que eu estava colorindo. Então, ó, estava colorindo. O que é que eu, no caso aqui essa pessoa, o que é que essa pessoa estava colorindo? O que é que ela estava colorindo? Um livro. Bem simples, não é? Para a gente detectar o complemento do verbo, é só a gente se dirigir ao verbo e perguntar. Para sabermos o sujeito, você pergunta quem estava colorindo. Para saber o complemento, o objeto, você pergunta o que estava colorindo. Então, ele estava colorindo o que? Um livro. Logo, um livro é o objeto direto, porque nós não temos a ligação entre essa locução verbal e entre a locução verbal e o complemento preposição. Então, nós vamos chamar de objeto direto. E qual é o objeto direto aqui? Um livro. Então, a resposta do item A, um livro. É o complemento da locução verbal. Aí a B. Sem esse complemento, seria possível entender bem do que ele estava sendo acusado? Tira o complemento, um livro. Como é que ficaria? Ela pensou que eu estava colorindo, em vez de estudar. Aí a pergunta, sem esse complemento, um livro. Nós conseguiríamos entender? Seria possível entender bem do que ele estava sendo acusado? Entender bem. A gente até poderia entender. Ela pensou que eu estava colorindo. Mas a gente poderia entender bem sem o complemento? Não, né? O que ele estaria colorindo? Ele poderia estar colorindo qualquer coisa. Sem o complemento, não fica claro o que está sendo colorido, tá certo? Então a explicação é essa. Dá para a gente entender bem? Não, porque é preciso colorir, ou melhor dizendo, para que a mensagem, para que eu entenda bem o que está sendo dito, o que está sendo pedido, eu preciso saber o que é essa explicação, o complemento. Eu preciso do complemento. O que é que essa pessoa está colorindo? Porque senão não haverá um bom entendimento. E aí a mensagem fica incompreensível até, em sua totalidade. Então, para eu entender bem, eu preciso do complemento. Sem um complemento não dá para entender. Porque se for deixado só colorindo, só estava colorindo a locução verbal, a mensagem vai ficar comprometida e nós não vamos conseguir entendê-la completamente e corretamente. Essa é a explicação. Aí o item C. E em relação ao verbo estudar, ele precisa de um complemento? Lá no final, em vez de estudar, ele precisa de um complemento verbal para lhe completar o sentido? Depois de estudar, tem mais alguma coisa? Lá, ó, em vez de estudar.
nós poderíamos acrescentar o quê? O que que ele estava estudando? Mas para entender esse verbo e essa mensagem, eu realmente preciso de um complemento? Se eu só disser, em vez de estudar, já não passou a mensagem completa, não? Sim. Esse é um tipo de verbo que a gente vai chamar de intransitivo, ou seja, ele não pede necessariamente um complemento para que a gente na mensagem, para que a mensagem seja compreendida. Em relação ao verbo estudar, ele precisa de um complemento? Não necessariamente. Tá certo? Por quê? Explique, né? Porque nós conseguimos compreender aquilo que está sendo dito somente com a utilização do verbo, sem a necessidade de complemento. Tá certo? Tudo bem? Observe que o complemento da locução verbal estava colorindo é um objeto direto, e esse verbo, os verbos que pedem complemento, nós vamos chamar de verbos transitivos. Verbo transitivo. E os que não pedem complemento, intransitivo. Verbos intransitivos. Tá certo? Os verbos transitivos, eles podem ser transitivo direto ou transitivo indireto. Quando um verbo é transitivo direto, quando para o seu complemento não precisar de uma preposição. No caso aqui, nós não precisamos de preposição. A palavra um é um artigo. A locução verbal estava colorindo pede preposição. Logo, esse é um verbo transitivo direto. Se for pedido pelo verbo uma preposição, nós vamos ter um verbo transitivo indireto. E aí, se é um verbo transitivo direto, o complemento será um objeto direto. Se o verbo é um verbo transitivo indireto, o complemento será um objeto indireto. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, vocês podem procurar, podem me perguntar, tá certo? Questão 9. Nós vamos ter agora um outro conteúdo, tá certo? Nós vamos ter as preposições se juntando, formando novas palavras, com artigos, com pronomes. Então a gente tem essa aglutinação dando origem a uma nova palavra. Isso aqui é bem tranquilo também. É algo que, como falante, nós também já olhamos, já sabemos de cara qual a palavra que vai ser gerada a partir dessa junção. Então a questão pede assim, ó: reescreva as frases a seguir, unindo de forma adequada as preposições aos artigos ou pronomes indicados entre parênteses, tá certo? Então a gente vai unir as preposições aos artigos ou aos pronomes que vão estar entre parênteses, tá certo? Então nós temos aqui, ó, gosto tanto, aí entre parênteses aqui, ó, temos já a primeira união a ser feita, de mais aquele jardim com suas rosas vermelhas. Gosto tanto, de mais aquele, você acha que vai dar o quê? Daquele, junto, tá certo? Daquele, não vamos botar separado não, né? Da, aquele não, mas é junto. De mais a, vai formar a palavra daquele. A preposição de, mais o pronome aquele. Então fica daquele. Gosto tanto daquele jardim com suas rosas vermelhas, tá certo? Observe o item B. Morei durante anos em mais aquela casa do Portão Branco. Só deduzindo aí, você acha que é o quê? Morei durante anos naquela casa do Portão Branco. Tá certo? Então, em mais aquela vai dar naquela. Aí agora aqui, ó, você tem uma preposição e um artigo no item C. Fui a mais a Bienal do Livro no último final de semana. Como é que fica esse a mais a? O a, preposição,
mais o A artigo, você vai acrescentar uma crase. Vai ficar: fui à Bienal do Livro no último final de semana. Você não repete os dois As. Você coloca um A e a crase. A crase é o acento grave, né? Em vez de ser o acento agudo, é para o outro lado, tá certo? Para o lado esquerdo. Então você vai ter a crase aí nesse caso, que é a junção do A preposição mais o A artigo, formando um A craseado. Fui à Bienal do Livro no último final de semana. Item D. Meus tios moram em esta cidade. Preposição em mais o pronome esta. Como é que fica? Meus tios moram nesta cidade. Então você tem aí a junção de em mais esta, dando nesta. E a última, o item é: não sabia que este livro era de mais a Maria. Logo, não sabia que este livro era da Maria. Certo, pessoal? Então, simples, tranquilo, né? Isso que a gente faz muito no nosso dia a dia, quando a gente está como falante, né, de língua portuguesa nativo, tá certo? Então a gente já utiliza isso aqui de forma muitas vezes inconsciente, mas aí já fica também o conceito, tá certo? A explicação para a gente compreender. E por último, a última questão nessa parte de gramatical vai pedir também para você fazer as referências usando os pronomes dos casos oblíquos, tá certo? A gente vai ver quais são esses pronomes, mas para relembrar, os pronomes do caso reto são aqueles tradicionais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes do caso oblíquo vão ser diferentes. A gente vai ver já na questão. Os pronomes do caso reto são aqueles que realizam as ações. Por isso que a gente não pode dizer mim faz, porque mim não é um pronome do caso reto, é um pronome do caso oblíquo. Os pronomes do caso oblíquo, eles não são utilizados para a realização de atividade, de ação. Então você não pode pegar um pronome do caso oblíquo e colocar como se ele fosse um sujeito realizando uma ação. Não posso dizer mim está fazendo. Não, porque quem faz, na primeira pessoa do singular, sou eu. Eu estou fazendo. Aí os pronomes do caso reto, mais uma vez: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Tá certo? Os do caso oblíquo, nós vamos ver agora. Então observe, ó. Reescreva as frases a seguir, empregando pronomes oblíquos para fazer a referência aos termos destacados. A gente acabou não destacando aí na frase, mas pelo texto a gente vai saber qual é o texto, a quem esse pronome oblíquo está fazendo referência. Então nós temos aqui no item A: 2 astronautas se perderam no espaço. As equipes fizeram buscas pelas proximidades da nave espacial para encontrar. Aí você vai ter que completar aqui com um pronome oblíquo. Quem é que eles estão procurando? Aí você olha aqui, os 2 astronautas. Quem é que eles querem encontrar? Os 2 astronautas. Então, como é que eu vou usar um pronome aqui para me referir aos 2 astronautas? Eu vou usar para encontrá-los. L-O-S. Para encontrá-los. Esse los, pronome oblíquo, se referindo aos astronautas. Aí a B, ó. Corremos atrás da carroça, pensando que poderíamos pegá-la. Pegar quem? A carroça. Então, pegá-la. Corremos atrás da carroça, pensando que poderíamos pegá-la. Ok? E seguir a viagem com eles. O item C. Não queriam a nossa contribuição, agora imploram. Imploram o quê? A nossa contribuição. Então, eles imploram-na. Eles estão implorando a nossa contribuição. Para não repetir, né? Queriam a nossa contribuição, agora imploram a nossa contribuição. Você usa um pronome, do caso oblíquo, para se referir ao que eles estão implorando. No caso, a nossa contribuição.
Então, não queriam a nossa contribuição, agora imploram-na. E aí tem que ter esse tracinho mesmo, tá certo? O traço e o pronome oblíquo. Atenção a isso, porque muitas vezes os alunos acabam escrevendo juntos. Imploram-na. Minha mãe está na cozinha. Se precisar dela, chame. Chame quem? A mãe. Para não escrever chame minha mãe, ele diz então, se precisar dela, chame-a. Só o A. Chame-a. Se você precisar dela, chame-a. Se referindo à mãe dessa pessoa. Tudo bem, pessoal? Então por hoje é só. Espero que vocês estejam bem e que nós possamos nos encontrar em breve para continuarmos então nossas aulas. Tá certo? Até a próxima. Fiquem bem.